A paz de Cristo, profetas de Deus, tudo bem? Hoje é o nosso 32º dia de propósito, hoje é dia 20 de dezembro de 2023. Como você tem nos acompanhado, estamos nesse propósito de 40 dias de jejum. E hoje eu gostaria de trazer um trecho do livro do pastor Hernani Santos. O nome do livro é Precioso Espírito Santo. E esse trechinho, esse capítulo que eu estarei lendo rapidamente, 2, 3 folhas no máximo, é sobre um assunto muito pertinente aos dias atuais. E está baseado em cima de um versículo que se encontra em Mateus 12, verso 31, que diz assim: Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E o capítulo 10 do livro do pastor Hernanes vai trabalhar em cima disso, blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu separei alguns trechos aqui que eu achei muito interessante compartilhar para a gente meditar e aprender com esse pastor. Então vamos lá. A página é a página 131, que diz assim: blasfêmia não é apenas um pecado, mas um conjunto de pecados, que para mim são atribuir ao Espírito Santo palavras que ele não disse, obras ao Espírito Santo que ele não fez, experiências que ele não gerou. Vamos pensar um pouco. Se não foi o Espírito Santo que gerou, então quem gerou essas tais experiências, esse mover espiritual? Foi o espírito do engano. Então vamos continuar lendo. Qual é a função do espírito de engano? Produzir um falso fogo, uma emoção parecida com a unção do Espírito Santo. Imitar os sons da verdadeira língua dos anjos. Curar e fazer parecer que foi o Espírito Santo. Produzir falsas revelações. Produzir visões, dar sonhos, trazer vozes, arrebatamentos, viagens transcendentais, ou seja, o espírito de engano que tem em muitos faz quase tudo parecido com o Espírito Santo. Digo quase tudo, porque ele não irá jamais convencer o homem do pecado, justiça e juízo. E só não irá fazer isso porque não vale a pena para ele. O espírito do engano é um especialista em trabalhar no meio do povo de Deus. Ele é um espírito religioso. Como blasfemamos? Atribuindo ao Espírito Santo todas as atitudes espirituais minhas que não vieram do Espírito Santo. E se não veio do Espírito Santo e é espiritual, veio de quem? Do espírito de engano. Então, qual é o propósito do espírito de engano? Fazer os crentes blasfemarem contra o Espírito Santo, consciente ou inconsciente. Então existem esses dois tipos de pecado dentro da blasfêmia. Aquela que é de forma consciente e aquela que é de forma inconsciente. A forma consciente são pessoas que forjam revelações, elas estão forjando ali uma tal visão, viu o anjo tal, para manipular o máximo de pessoas para adquirir algum benefício próprio. E aquelas, esse outro tipo é de forma inconsciente. São pessoas que têm revelações, visões, línguas estranhas, sonhos, viagens transcendentais. E todas essas experiências não foram produzidas pelo Espírito Santo. Foram produzidas pelo espírito de engano. E esse assunto é de bastante relevância nos dias atuais. Nós estamos vendo uma crescente da igreja no Brasil. Por causa da internet, nós temos conhecimento de pastores, profetas, pessoas que estão tendo revelações, visões espirituais. E existem muitas pessoas, muitos cristãos, muitas pessoas com pouco conhecimento bíblico que estão seguindo esses tais profetas, essas pessoas que revelam, essas pessoas que têm uma vida espiritual maior do que as outras, com o seu ministério, que a ênfase é sempre essa parte de entregar alguma coisa, esse movimento. Não sou contra
tá bom? Quero deixar aqui o meu posicionamento. Eu acredito em revelação, eu acredito em profecia, eu acredito na palavra, eu acredito que Deus pode dar visão, eu acredito em tudo isso, irmão. Só que nós precisamos ter o discernimento para entender o que é profeta de Deus, o que é um homem sendo usado pelo Espírito Santo e identificar aquelas pessoas que são usadas pelo espírito de engano. Então, isso aqui é muito sério, para que nós não venhamos ser enganados nos dias atuais. É o que nós mais vemos. Pessoas que ficam impressionadas por tal revelação, por tal visão, e acabam seguindo pessoas que estão sendo influenciadas pelo espírito de Satanás, pelo espírito de engano. Então, cuidado. De repente você acha que blasfemar o Espírito Santo é apenas você falar mal, você xingar, você não reconhecer o Espírito Santo como Deus. Não é só isso. É você atribuir a Ele situações que Ele não fez, palavras que Ele não falou, visões que Ele não deu nenhum tipo de visão, sabe? Então a gente precisa estar muito atento para isso. E você que tem sido usado por Deus, você que tem sido um profeta, uma profetisa na casa do Senhor, muito cuidado. Quem está te inspirando é o Espírito Santo, você tem convicção disso? Então, muito cuidado. De repente, você que achava que blasfemar é só você abrir a boca e falar mal do Espírito Santo, você não reconhecer Ele como o próprio Deus, você de alguma forma ignorar o Espírito Santo, blasfêmia é muito mais do que isso. Blasfemar é atribuir ao Espírito Santo aquilo que ele não fez. É você se levantar como uma voz profética, dizendo que foi o Espírito Santo que está te instruindo, na verdade é o espírito de engano. Muito cuidado. Muito cuidado, porque eu creio na profecia, eu creio em homem de Deus e mulher de Deus que se levantam, sabe, para fazer a vontade de Deus, e você vê o mover espiritual. Existem sim, existem. Só que nós precisamos ter discernimento espiritual, para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina. O nosso pastor Silas, ele sempre nos ensina isso. Pregue a palavra, pregue a verdade, porque movimento, toda hora se levanta um. Toda hora se levanta um que se intitula o profeta tal, o fulano de tal, a fulana de tal. Eu respeito cada um deles. E tomara que eles estejam sendo usados pelo Espírito Santo, porque senão eles vão pagar um preço muito alto. E eu e você, que temos a obrigação de tomar conta das nossas vidas, das nossas famílias. Então, muito cuidado com quem você tem ouvido, as vozes dos profetas, as igrejas. Se você tem uma igreja séria, muito cuidado de ficar visitando outras igrejas por causa de revelação. Ah, eu vou na igreja tal porque fulano revela, porque ciclana revela. Cuidado. De repente, esse espírito que está influenciando essa pessoa não é o Espírito Santo, é o espírito do engano. E trago essa observação sobre não blasfemar contra o Espírito Santo. Um assunto bastante relevante nos dias atuais. Eu também recomendo a você comprar esse livro do pastor Hernani Santos, que se chama Precioso Espírito Santo. É um livro muito top, é um livro que tem me ensinado bastante. Você tira muitas dúvidas relacionadas ao Espírito Santo. Esse livro eu tenho lido aí de 4 a 5 páginas por dia, porque eu estou lendo com meu filho Caleb. Eu estou estimulando ele a leitura, ele tem 8 anos, e é uma das recomendações do pastor Hernandes, para que nós venhamos ensinar os nossos filhos a respeitarem o Espírito Santo. Então, quanto mais cedo eles aprenderem sobre o Espírito Santo, eles não vão correr o risco de sofrerem, sabe, contra falsos profetas, contra espíritos enganadores. Então fica aqui o meu agradecimento, muito obrigado por essa grande oportunidade. Eu peço a você que curta, nos siga e, se possível, compartilhe esse vídeo para um amigo. Tá ok? Muito obrigado, Deus abençoe e fica na paz.